Bom, pessoal, vamos retomar aí, enquanto vocês saboreiam o café da casa. Vamos iniciar a mesa 4, que vai tratar de mudanças climáticas e a questão do Blue Carbon. A moderadora vai ser a Marinês Scherer, que é doutora em Ciências do Mar, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenadora do Laboratório de Gestão Costeira Integrada e diretora técnica da Agência Costeira. São três virtuais e um presencial. Marinês, obrigada, Martins. Pode começar a chamada aí. Obrigada. Cadê o operador do... Cristiano está lá? Eu pergunto... estou vendo a Célia ali. Que bom. Oi, Célia. Bom, então vamos dar continuidade com a professora Célia Souza. Um grande prazer estar aqui com vocês. A professora Célia de Souza é pesquisadora científica 6 do Núcleo de Geociências, Gestão de Riscos e Monitoramento Ambiental do IPA-CIMA e é geóloga com mestrado em Oceanografia e doutorado em Geologia Sedimentar, todos pela USP. É especialista em riscos costeiros, geologia, geomorfologia e biogeografia de ambientes sedimentares costeiros. Professora convidada do programa de pós-graduação em Geografia Física da USP. Já lhe passo a palavra, Célia, só esqueci de falar, gente, que essa é a mesa 4 de mudanças climáticas e a questão do Blue Carbon. Célia, com você. Agora sim. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu agradeço o convite de estar participando aqui nessa mesa redonda. Eu acho que é uma oportunidade bem interessante aqui. Obrigada, Martins, por ter me convidado. E fiz um esforço aqui, né, mesmo estando em trabalho de campo. Deixei meu campo aqui para poder estar junto com vocês aqui. Bom, eu vou compartilhar a tela. Vou compartilhar minha apresentação. Vocês me escutam bem e veem? Agora sim. Tá, vamos lá. Bom, então a gente vai falar um pouquinho, né, sobre mudanças climáticas aqui, né, impacto das mudanças climáticas nos manguezais, né? Bom, só isso já dá um mundo, né, de coisa. Então, eu vou me ater um pouquinho às questões físicas, né, do manguezal, tá? Bem, então, assim, vários dos meus antecessores, né, já falaram aí, né, dos impactos, enfim, dos impactos não, dos serviços ecossistêmicos aí no manguezal, né? E eu queria, assim, destacar, né, com relação a, assim, a importância dos manguezais, 2 aspectos, né, que estão relacionados com os aspectos físicos, e isso vai ser muito importante, né, nesse contexto, então, de mudanças climáticas, né, dos impactos das mudanças climáticas na zona costeira, né, tá? Bom, então, um dos serviços mais importantes, né, do ponto de vista físico, né, que o manguezal traz, né, que o ecossistema manguezal traz, é justamente o poder, né, que as raízes do mangue têm de fixar, né, de reter os sedimentos, tá? E com isso, né, eles favorecem, então, eles impedem a erosão da linha de costa estuarina e lagunar, né, que é nesses ambientes, né, que são os ambientes principais onde os manguezais se desenvolvem, né, e ao mesmo tempo também formam grandes estoques de sedimentos que são importantes para manter o balanço sedimentar da zona costeira em equilíbrio, tá? E aí a gente inclui as praias também nisso, tá? Bom, e um outro contexto, né, quer dizer assim, um outro serviço ecossistêmico importante do manguezal está relacionado, então, com a regulação climática, né, e estoque de carbono, que isso a Viviane,
né, quem eu tive prazer de orientar aí no doutorado, a Viviane deve falar disso aí na minha sequência, tá? Bom, bem, mas afinal de contas, né, o que é que tem por baixo do mangue? O que é que tem por baixo dessa vegetação, tá? Então, tem bancos de sedimentos, né? E esses bancos de sedimentos, na verdade, eles se chamam planícies de maré, tá? Então, o mangue, né? A vegetação do mangue, do manguezal, né? Se desenvolve em cima de planícies de maré, tá? Então, bom, o que eu estou falando, então? Eu estou falando de bancos de sedimentos finos, né, de areias finas, muito finas, né, siltes e às vezes argilas também, né, que possuem um baixo gradiente topográfico e que vão magiar, então, esses canais aí dos estuários, de lagunas, né, principalmente, a gente, claro, tem mangue de linha de costa oceânica, mas são mais raros, mas eles estão dentro das planícies costeiras, né, nesses ambientes aí, né, e que são ambientes que estão sujeitos a oscilações de maré, tá? Bom, portanto, né, os manguezais se desenvolvem, né, essas planícies de maré, né, sobre as quais se desenvolve a vegetação do manguezal, né, eles estão abaixo do nível médio do mar. E aí que vem a importância, né, da gente falar aqui com relação aos impactos aí das mudanças climáticas, né? Todo mundo sabe que o nível do mar está subindo, tá? Bem, então eu trago aqui alguns dados importantes, né? São dados aí de um banco de dados que a gente tem de eventos meteoceanográficos intensos e extremos, tá? Esses eventos, esse banco de dados, esse banco de dados aí, ele é para a Baixada Santista, né? E a gente tem não sei se está pequenininho aí, vocês estão vendo, mas desde 1928 até 2001. Então, ele está atualizado até 2021. Então, o que a gente nota aqui, né? Quem que são esses eventos meteoceanográficos? São ressacas do mar e marés altas anômalas, tá? Então, a gente nota que, a partir do final da década de 90, né, a gente tem uma explosão de eventos. Então, aumentam muito, tanto em frequência como intensidade e magnitude, esses eventos de ressacas do mar, que estão aí as barrinhas vermelhas, né? As marés altas anômalas, né? Ressaca do mar envolve vegetação marítima, maré alta anômala é principalmente sobre a elevação do nível do mar, tá? Relacionado aí com a passagem de ciclones pela nossa costa, tá? Bom, então, a gente vê que esses eventos estão aumentando em frequência, intensidade, tá? E também magnitude, tá? A magnitude está aumentando aí também, né? Então, só para vocês terem uma ideia, nesse século, né, entre 2000 e 2021, a gente tem aí um aumento, né, com relação à porcentagem de ressacas, né, e marés altas anômalas, né, desde 1928, a gente tem um aumento somente neste século, mas 80,4% das ressacas aconteceram, tá? De todas as ressacas cadastradas, né? Marés altas anômalas foram 54%, e os eventos conjugados, que é quando, aí são os eventos extremos, que é quando a gente tem os dois, né, fortes, né, 73% aconteceram neste século, tá? Então, isso tudo que a gente está vendo é muito provavelmente devido à mudança climática mesmo, tá? Bem, aí, com relação ao nível do mar, né? Vamos ver como é que está a nossa série histórica, né? Esse é um outro dado de um outro projeto que a gente está fazendo e que trabalhou, então, o professor Harari do IO trabalhou com altimetria de satélite, né? Então, só trabalhando com altimetria de satélite, desde 1993 a 2001, né, a gente vê que realmente o nível do mar está subindo. Então, nós temos aí uma média histórica, né, essa média histórica aí para o litoral de São Paulo, de uma elevação de 26 centímetros, né, no último século, tá? Bem, e num outro projeto, né, já feito há algum tempinho, que também vale bastante para a Baixada Santista, no caso, a gente tem uma projeção aí em 3 cenários, né, tem 3 tendências aí diferentes, tá? E a gente vê que uma projeção de nível do mar
né? Somente com série histórica, né? Baseado na série histórica dos marégrafos e de altimetria de satélite, né? Uma projeção de 45 centímetros aí até o final do século. Só que isto, né? Claro, se você for jogar os cenários, isso é algo que a gente está trabalhando no momento, mas se você for jogar os cenários aí do IPCC, tá? Os cenários extremos do IPCC, a gente sabe que isso vai para mais de 1 metro de elevação do nível do mar. Bom, então, nós temos impactos aí, né, das mudanças climáticas, tá? Na elevação do nível do mar, na verdade, né, são efeitos, né, das mudanças climáticas, né, na elevação do nível do mar e aumento desses eventos extremos. E aí, né, o que isso causa no manguezal, né? Bom, nesse quadro, eu trago, de uma forma geral, né, nos ambientes costeiros, né, isso vai se aplicar para o manguezal também, né, mas de uma forma geral nos ambientes costeiros, só se eu pensar só na elevação do nível do mar, o que a gente tem, o que acaba acontecendo, né? Então, a gente tem aumento, né, ou desencadeamento da erosão costeira. Então, a erosão costeira não é só nas praias, mas também na linha de costa estuarina, lagunar e tal, né? E, claro, costão rochosos, né? A gente tem mudanças na dinâmica de circulação costeira, na circulação estuarina e na circulação lagunar, portanto, diretamente, isso a gente está falando em canal, então a gente está falando que bordeja esses canais são os manguezais, né? Também um efeito, né, por conta disso, de migração lateral, né, e vertical, né, dos ecossistemas que são dependentes das oscilações de maré. Portanto, isso vai acontecer com o manguezal e os associados a ele, né, marismas, apicuns, tá? Aumento da intrusão da cunha salina, né, tanto subterrânea quanto superficial, adentrando esses canais, tá? Elevação do nível do lençol freático na planície costeira, ou seja, áreas que antes não eram úmidas, elas começam a ficar mais úmidas, porque lógico, se a cunha salina subterrânea sobe, o nível do lençol freático também vai subir, tá? Depois, aumento de frequência, né, intensidade e magnitude de inundações costeiras, que são essas inundações que eu falei agora há pouco, né, quer dizer, que são causadas por sobreelevação de nível do mar pelas marés altas anômalas, né, tá? Tanto, claro, na linha de costa oceânica quanto na planície costeira, portanto, nós estamos falando também dos manguezais, e elevação do nível de base regional. Bom, então, isso tudo, vamos dizer assim, são alguns aspectos destacados aí com relação às mudanças ambientais, né, e impactos da elevação do nível do mar nos ambientes costeiros, tá? Aí eu trago aqui, né, falando de manguezal, eu trago aqui um belo manguezal que a gente tem, ele é pequeno, mas ele é super bonito, né, que é o manguezal do rio Guaratuba, em Bertioga, tá? No Parque Estadual da Restinga de Bertioga. A Viviane, né, a tese da Viviane, ela fez aí também nessa área, tá? Então, assim, o que a gente tem aqui, né? Então, eu colori aqui o manguezal, né? Eu destaquei o que é o manguezal, né? Aqui eu tenho um mapa de unidades quaternárias. Desculpa, esse mapa é o de vegetação, as unidades quaternárias são correlatas nas corzinhas, né? Mas o que é interessante aqui? Então, eu tenho manguezal, ou seja, planícies de maré aqui, tá? Aqui eu tenho terraços marinhos antigos aí, pleistocênicos e tal. Então, o que tem aqui, né, hoje, né? A gente tem floresta alta de restinga aqui, tá? Esses ambientes aqui são florestas de transição restinga imposta, e aí eu tenho sedimentos mistos, são sedimentos de colúvios de baixada, aí sedimentos fluviais misturados, né, com muita drenagem. Na verdade, a gente tem canais, né, nesses ambientes aqui, muitos canais, né, de drenagem, tá? Esse vermelho aqui, né, é um complexo que, na verdade, a gente tem restos de terraços marinhos antigos, né, pleistocênicos, e depressões que foram depressões formadas durante a última transgressão marinha, né? Então, nesses ambientes vermelhos aqui que a gente tem, você pode imaginar que nós temos nessas depressões, essas depressões, então, elas ainda continuam como depressões e se desenvolvem, então, então elas eram, vamos dizer assim, o estuário se desenvolvia ali pelo meio, tá? Então, tudo isso parte disso era estuário, né? Tá? E parte terraço marinho, né? Desses ambientes aqui, tá? Então, a gente ainda tem depressões aí, tá? Bem,
E aqui, depois, aqui, rosinha aqui, são terraços fluviais mais antigos, eles são mais altos, né? Então, aqui, né, nesse mapa, né, então eu trago aqui o que vai acontecer, o que já está acontecendo com esse manguezal aqui, né, do Rio Guaratuba, né? Ele já, paulatinamente, ele vai migrando para dentro dos ambientes, né, das depressões no terreno, tá? Daqueles ambientes que são áreas úmidas, na verdade, né? Então, a gente tem um destaque, né? Eu tenho essa área que eu destaquei aqui, é a mesma área que eu destaquei aqui, né? No mapinha. Então, por que eu destaquei? Porque agora eu vou mostrar uma fotografia aérea, uma fotografia, na verdade, oblíqua, né? Tirada de um avião, de um helicóptero. Então, o que a gente está vendo aqui? É o mesmo lugar lá que eu mostrei, né? Então, aqui os terraços marinhos pleistocênicos, tá? Aqui os ambientes de terraços fluviais antigos, tá? Então, são ambientes altos aqui, né? Elevados no terreno. Aqui o manguezal, né? E aqui aqueles ambientes que eu falei que eram aqueles complexos, né? Então, a gente tem restos aqui espalhados aí no meio, né? Desses ambientes aí, né? De ambientes, depressões paleo-estuarinas lagunares, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma floresta paludosa. Então, temos áreas úmidas, né? Então, floresta paludosa, área úmida, né? De água doce. Tá? Então, vai ser muito fácil do manguezal. Então, essa é a boa notícia, né? O manguezal ele é muito resiliente, né? Então, ele vai avançar para dentro desses ambientes de áreas úmidas. Bom, a notícia ruim é que a gente vai perder esses ambientes de áreas úmidas, que também tem muitos serviços ecossistêmicos aí, né? Então, a gente vai perder serviços ecossistêmicos nesse sentido. Tá? Mas o manguezal, ele vai subindo, né? Então, conforme o nível do mar vai subindo, o manguezal também vai migrando verticalmente, né? Vamos dizer assim, na verdade, né? Vai se espalhando, né? Para as áreas que são depressões mesmo, né? E que o nível do mar vai começar a atingir e vai chegar cada vez mais nessas áreas aqui, tá? Além de, claro, subir rio acima, esse aqui é aquele meandramento que a gente vê lá no mapa, né? Então, ele vai subir, né, rio acima, e vai, então, invadindo, né, aqui brejos de restinga, enfim, né, tá? E vai invadir as áreas, os canaizinhos de drenagem que estão aqui no meio dessa floresta de transição restinga encosta, tá? Bom, então, de uma forma assim, né, bem, vamos dizer assim, o que acontece? Então, a gente imagina aqui um manguezal, isso não é um manguezal, né, mas, enfim, é um correlato lá do hemisfério norte, mas enfim. Então, a gente tem aqui, vai, um manguezal, esse manguezal, o nível do mar sobe, né? Então, o que ele vai virar? Ele vai virando, né, baías, né, embaiamentos, ou seja, ele vai se afogando cada vez mais, né? Tá? E ele vai, como eu falei para vocês, ele vai invadindo os terrenos, as depressões, né, as áreas úmidas, né, de água doce, tá? As depressões antigas, né, que foram formadas lá na última transgressão, né, do nível do mar, lá 5.600 anos atrás, tá? E depois, quando o nível do mar baixou, essas depressões foram sendo preenchidas, então, por água doce e sedimentos aí continentais, né? Então, como a floresta paludosa, então, a coisa boa é que uma floresta paludosa, isso aqui provavelmente vai virar um manguezal, tá? Quando o nível do mar for subindo, aí, principalmente se ele subir até 1 metro, né? Tá? E também as florestas altas de restinga úmida, né? Que são aquelas depressões, né? Também é um outro tipo de fitofisionomia aí, que a gente, enfim, não está na resolução CONAMA 7, mas a gente, de 96, né? Mas a gente está descrevendo, então, uma nova fitofisionomia, e aí essa fitofisionomia também vai virar, parte desses ambientes vão virar manguezal também, tá? É um outro tipo de área úmida, né? Tá? Bom, só que, né? Até agora estava sendo legal, né? Célia? Oi, estou terminando. 2 minutos. Estou encerrando. Então, aqui eu trago a Baixada Santista, né? Bertioga aqui, né? Está um pouquinho mais para cá, tá? Aqui é o canal da Bertioga. Então, o que sobrou de manguezal, né? Hoje, né? Nesses ambientes. Então, a gente tem manguezais por aqui, tem um pouquinho de manguezal por aqui em cima, tá? Um pouco aqui, né? Na região ali atrás de Praia Grande e tal. Esse que é o problema, né? Se o manguezal não tiver espaço, né, para se acomodar, né, não tiver áreas, né, se só tiver área construída, né, ou se não tiver terrenos baixos, né, ele não vai, né, invadir áreas mais altas. Então, o manguezal acaba,
né? Então, esse é um cenário bastante complicado, né? Principalmente nessa área aí que os terrenos são bastante baixos, aí, tá bom? De 4 metros para baixo, principalmente, né? Tá? Bom, acabei, encerrei, obrigada. Obrigada, Célia. Muito obrigada, Célia, muito obrigada. Eu acho que, assim como muitos aqui falaram hoje, você também tocou aquele slide lá dos serviços ecossistêmicos, né? E quão sensível e dinâmico é o manguezal, então não é à toa que ele é uma área de preservação permanente, né? Se a gente for olhar para as áreas de preservação permanente, normalmente elas têm essas características. E que a gente tem que tomar tem essa tendência, né, de ir mais para o interior, o manguezal, só que se a gente constrói uma cidade logo depois, aí ele não tem para onde ir, né? Isso eu acho que acontece em vários lugares, e aí a gente acaba perdendo as áreas úmidas, que a gente já perdeu para a cidade, mas o manguezal que não vai ter para onde ir. Então, tá bom. Muito obrigada, Célia. Então, eu vou passar para o próximo palestrante, que é a Viviane Coelho Bucchianeri, que é engenheira agrônoma, mestre em recursos florestais pela Exalc USP, doutora em ciências pela FFLCH USP, especialista em manejo de áreas protegidas pela Colorado State University e tem atuação na área de fiscalização ambiental, manejo de bacias hidrográficas e áreas protegidas e atualmente trabalha na assessoria de gabinete da diretoria executiva da Fundação Florestal da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo e atua no governo do Estado desde 1986 nas áreas litorâneas. Então, Viviane, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite, o Martinos, toda a equipe do Martinos, por estar participando desse evento, parabenizar os palestrantes, que hoje foi um dia maravilhoso, com muito conhecimento, e os participantes desse evento, né? Já teve... eu acho assim que já foi abordado toda a parte biológica, toda a parte física, já foi bastante explorado, e o meu tema ficou assim um pouco... eu vou fazer uma coisa mais curta, eu vou pular algumas coisas, porque parte do meu tema já foi explorado. Tá? Eu vou colocar minha apresentação agora. Estão enxergando? Consegue enxergar todo mundo? Não? Sim, sim. Tá. Bom, o que eu queria falar? A primeira coisa que eu gostaria de falar, que é uma coisa que confunde muito, qual que é a diferença entre serviço ecossistêmico e o serviço ambiental. A outra coisa é como conectar esse serviço ecossistema com o bem-estar humano. E como precificar o serviço prestado pelo manguezal. E, por último, por que valorar esses serviços prestados pelos ecossistemas? Então, eu vou fazer uma abordagem sobre esses assuntos nessa minha fala. Tá? Então, os serviços ecossistêmicos, mesmo existindo entendimentos diversos, eles podem ser entendidos como as funções, as estruturas, os processos naturais ou outros componentes dos ecossistemas que fornecem, direta ou indiretamente, bem-estar para a população humana atual e futura. Isso daí é um resumo que eu fiz uma juntada de todos esses autores, que são os autores famosos que trabalham com serviço ecossistema, que é o Costanza, Daly, Groth, Farley, Fischer, e o MEIA, que é a avaliação ecossistema do milênio, essa avaliação sistema foi um relatório que foram feitos por mais de 200 pesquisadores, e essa é a definição feita por eles, que é a definição que eu acho assim mais apropriada. Tá? Então, o serviço ecossistema tem que estar ligado ao bem-estar humano. Já os serviços ambientais é aquela atividade individual ou coletiva que favorece a manutenção, a recuperação ou a melhoria de um serviço ecossistêmico. Tá? Então, existe uma diferença
nesses dois nomes que a gente precisa saber diferenciar. Nessa primeira imagem que eu coloquei, tem um rapaz usufruindo da sombra de uma árvore, que isso é um serviço ecossistêmico. Enquanto, na foto ao lado, tem o pai e o filho plantando a árvore. Isso a gente pode chamar de serviço ambiental, né? Quando você está melhorando, recuperando ou fazendo a manutenção de um serviço ecossistêmico. Espera aí. Espera aí. Espera aí que deu pau aqui. Bom, existem vários métodos de valorar o serviço ecossistêmico. Esses métodos foram adaptados, e são aqueles métodos que você pode valorar não só o serviço ecossistêmico, mas qualquer coisa que você pode ser transacionado no mercado, tá? Então, tem os mercados reais, a disposição a pagar, eles podem ser avaliados por meio de preços hedônicos. O que são preços hedônicos? Por exemplo, se eu vou comprar um apartamento, se meu apartamento está virado para uma praça arborizada, ele tem um preço diferenciado, porque ele está em contato direto com a natureza, né? Então, esse é um cálculo que a gente chama de preço hedônico. O método custo de viagem é um método muito usado nos parques americanos, né? Quanto que uma pessoa, um visitante, ele gasta para chegar até uma unidade de conservação, para ver uma beleza natural, né? O quanto que ele gasta para chegar até ali? É o custo de viagem, o ônibus, a entrada, ingresso, hospedagem. Você pode calcular pelo método direto. Tem o método de avaliação contingente, que é um mercado hipotético, quando você não sabe avaliar quanto custa algum tipo de serviço ecossistêmico, por exemplo, você conservar uma praia limpa, você pode montar um cenário hipotético e fazer entrevista com pessoas, né, para ver quanto que você pagaria se essa praia hoje, que está toda degradada, se ela fosse uma praia limpa. Qual que seria a contribuição tua? Você pagaria alguma coisa? Então, assim, são métodos de entrevistas, né? E tem os métodos indiretos, né? Que é produtividade marginal. Isso, mais ou menos, está correlacionado com dose e resposta. Por exemplo, se eu tenho, se eu jogo esgoto, por exemplo, no mar, ou óleo no mar, por exemplo, né? Isso está contaminando isso contamina os peixes, né? E vai diminuir a produtividade de peixe para os pescadores. Então, esse balanço aí é um balanço que é valorado, né? Entre você lançar esgoto ou você lançar óleo no mar e a produtividade da pesca pelos pescadores. E tem os mercados de bem substitutivo, né, que são o custo evitado. Então, por exemplo, vamos pensar, por exemplo, numa lavoura de algodão. Se eu tivesse, por exemplo, aquelas paineiras, os inimigos naturais estariam na paineira, né? Se eu corto as paineiras, a gente vai precisar colocar defensivos agrícolas, né? Porque ele sai, a paineira também tem o capulho, igual o algodão, e eles ficam hospedados na paineira, mas se não tem a paineira, eles vão para o algodão. Tem o custo de controle, o custo de reposição. O custo de reposição qual que é o custo para eu recuperar um ambiente degradado,
E o custo de oportunidade? O custo de oportunidade geralmente é o seguinte, existe uma área verde que está ali do meu lado, eu não uso eu não uso essa área, mas se eu quiser usar, está ali, né? E quanto que eu pagaria para aquela área continuar ali, mesmo que eu não estou a fim de usar hoje, por exemplo, né? Então, existem vários métodos que podem ser usados para valorar os serviços ecossistêmicos. Tá? Isso daqui já foi falado em outras palestras, né? Esse daí foi o modelo realizado na avaliação ecossistema do milênio, quando foi feita a avaliação quando foi feita a avaliação para sabermos quanto dos nossos ecossistemas tinham sido perdidos, né, no século passado, procurou-se relacionar com o bem-estar humano. Porque, assim, o que adianta eu saber que eu tive 60% de um ambiente degradado? Qual que é a relação da perda desses ecossistemas aí com relação ao homem? Então, foi a primeira vez que eu vi que procura relacionar o meio ambiente com o bem-estar humano. Então, é muito interessante esse quadro, foi quando a gente começa a fazer essa relação, e é quando a gente começa a dialogar com a comunidade, né? Porque antes a gente falava em biodiversidade e tal, e a comunidade não entendia essa linguagem, mas na hora que você faz a correlação do bem-estar humano, como que está correlacionado, é uma linguagem que a população começa a entender. Tá? No meu trabalho, que a Célia comentou, que ela foi minha orientadora na minha tese de doutorado, eu fiz valoração de diversos tipos de serviços ecossistemas, foram uns 17. Mas, assim, especificamente sobre o mangue, eu fiz a avaliação desses daqui que estão aqui, da regulação do clima global da Terra, por meio do armazenamento e remoção do dióxido de carbono da atmosfera, né? Isso, como que relaciona com o bem-estar humano? É a segurança moradia, é a proteção da linha de costa oceânica contra a avanço da maré, isso já foi bastante falado, né? Uns serviços de provisão de alimento, né? Porque a maioria das espécies de peixes que vivem na costa tem seu ciclo exclusivamente dependendo do mangue, né? Como já foi dito pelo nosso colega, 60% das espécies costeiras eles se reproduzem dentro do mangue, né? E os serviços culturais, né? Que são as atividades recreativas que você desenvolve no manguezal, né? Então, foram esses serviços que nós avaliamos na minha tese com relação ao manguezal. Tá? E na época, a gente obteve esses dados. Então, na regulação do clima global, que seria a remoção anual de carbono, de dióxido de carbono equivalente, então, o valor por hectare por ano em dólar, seria 1.893 dólares, tá? Que é o serviço prestado pelo manguezal. A regulação global do clima, que é o armazenamento do CO2, a gente calculou por 20 anos, porque quando a gente diz armazenamento, é o que está armazenado, nós não estamos utilizando ele. Então, o valor calculado foi de 26.702 dólares por hectare em 20 anos. A proteção da linha de costa, nós fizemos uma conta, assim, foi uma coisa muito louca, né? A gente calculou todos os sedimentos, né? Os sedimentos que o manguezal protege de forma com que proteja essa linha de costa, e na época as nossas contas ficaram muito baixas, porque a gente não tinha trabalho semelhante, né,
para copiar. E, atualmente, a gente já tem um valor, que a gente pode até mudar a metodologia. Esse valor eu peguei ontem, ali na praia, no balneário de Camboriú, foi feito o alargamento da praia, né? Foi feita a alimentação de praia com areia que vem do mar. E o preço por hectare é de 2,5 bilhões para fazer esse tipo de serviço, né? Então, o mangue, se você não tem o mangue, ele pode causar erosão na praia e, com o tempo, você tem que fazer um trabalho de sedimentação, né? Desculpa, gente, que eu estou meio perturbada hoje. Prevenção de enchente e inundação, a gente fez cálculo para 20 anos também, que deu 45.470 hectares. Alimento, pescado, a gente calculou mais ou menos a produção de pescado, utilizando os dados de pesca, produzido nos 2 manguezais do Guaratuba e da Praia do Itaguaré, mas ele pode ser replicado para outros estuários, que deu mais ou menos o valor de 717 dólares por ano. A pesca desportiva, esse foi um trabalho que a gente trouxe da doutora Yara Novelli, que ela foi feita em Canané, então a gente transportou os valores, né, que foi feito lá. Ciência e educação, o trabalho está baixo, porque o que a gente calculou? Nós calculamos quantos trabalhos de pesquisas foram feitos ali naquele estuário lá nas bacias hidrográficas do Itaguaré e do Guaratuba, né? Quantos pesquisadores, quanto que gastaria com bolsa de estudo, enfim, a gente fez um estudo mais ou menos assim, deu 4 dólares por hectare por ano. E o valor de existência deu R$470 por hectare por ano. Também foi um trabalho da doutora Yara Novelli, que a gente trouxe como mercado substitutivo, né, que a gente diz, o simples fato do manguezal existir, qual que seria o preço do manguezal. E qual que é a importância da valoração? Né? A primeira importância é dialogar com a comunidade sobre a importância da preservação. Quando você coloca números, quando você monetariza o serviço, você não está monetarizando o ecossistema, mas o serviço prestado, é importante porque a população é uma linguagem que a dona de casa consegue entender, né? Que ela está todo dia fazendo as continhas dela, ela consegue entender. Outra coisa que é importante é demonstrar que os serviços que os ecossistemas geram para o bem-estar humano. Quando a gente vai dialogar, a gente tem que mostrar isso. Quais são os serviços que geram para o bem-estar humano? Então, eu tenho uma bacia hidrográfica, aquela bacia hidrográfica, especificamente, ela está fornecendo água para a população. Então, você apresentar, olha, gente, aquela bacia é importante, porque ela está fazendo esse serviço para você. Também a valoração é importante para os projetos de pagamento de serviço ambiental, né? Atualmente, a Fundação Florestal, por meio do nosso diretor Rodrigo, ele está desenvolvendo vários projetos de pagamento de serviço ambiental, né? E é uma forma também de colocar valores nesses serviços. E também de compor as ações civis públicas por danos ao meio ambiente, né? Quando o Ministério Público solicitar os técnicos, né, para valorar, a gente tem alguma regrinha para fazer esse tipo de valoração. Então, vamos aqui. Bom, por fim, o que eu queria comentar com vocês? Infelizmente, as planícies costeiras são as áreas melhores para a construção civil, né? Então, assim, é uma disputa, muito difícil, né? Então, os mangues, as áreas de restingas, Viviane, o jundu... Oi? 2 minutos. Tá. Os mangues, as áreas de restingas, são as áreas que estão comprometidas,
né? É onde ocorre a primeira ocupação. A gente tem um problema no litoral, que é a ocupação, e outro problema muito grave, que eu acho que ninguém falou ainda, foi a construção da BR-101. A BR-101, ela cortou a drenagem, porque a coisa mais importante do mangue é a drenagem, né? Para ter esse encontro da água doce com a água salgada. Então, esse é um problema muito grande. Agora, outra coisa que eu queria comentar, vontade política, né? A gente já teve vontade política e a gente já fez projetos bons dentro da secretaria. Na época, que era o Pedro Biratã, a gente fez o projeto, o doutor Pedro Biratã, que era o nosso secretário, teve o projeto da Serra do Mar, no qual foi desapropriada a cota 100, da cota 200 da Serra do Mar, e recolocada a população para uma outra área, foi feita uma recolocação. Um projeto maravilhoso, no qual hoje o nosso secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, o doutor Chucre, fez parte dele, assim como o doutor Neto, e foi um trabalho assim, muito legal, conseguimos retirar as famílias, é um projeto assim, muito interessante, e é isso, vontade política, nós temos como fazer. E é esse o recado que eu queria deixar para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Viviane. Eu acho que o tema vontade política já apareceu algumas vezes hoje durante o dia. Eu acho que é um recado que ficou, né, bastante claro aí dessa necessidade de que temos os técnicos, temos as metodologias, a gente realmente precisa colocar em prática, né? E também queria comentar da importância da sua apresentação e de falar em valorar os serviços ecossistêmicos dos manguezais, até como uma maneira de comunicação, né? Lembrando que nem sempre é valorar e botar um preço, mas dar o devido valor, que pode ser inclusive valor social, um valor cultural, àquele serviço ecossistêmico. Então, muito obrigada por sua apresentação. E eu vou passar, então, a palavra para o Roberto. Estamos com o Roberto. Vocês poderiam me confirmar se o Roberto está aí online, na sala? Alessandra, o Roberto está? Não estou achando ele aqui, não. Esperar só um minutinho, senão a gente já passa a palavra, então, para o Geraldo, né, Geraldo? Roberto, às vezes tem algum problema. Aí depois, se o Roberto tiver... Alessandra, depois, se a gente passar agora a palavra para o Geraldo, você me avisa se o Roberto ficar online? Sim. Tá bom, obrigada. Bom, então nós vamos passar para, né, dar seguimento também pelo adiantado da horas, nós vamos passar a palavra para o Geraldo. O Geraldo também passou o dia todo aqui conosco. O Geraldo Eissing é consultor ambiental, sócio da empresa HC2, membro da agência costeira. Iniciou seus estudos sobre a caracterização de ecossistemas aquáticos em 1981 na Holanda e posteriormente no Japão. Tem atuado com recuperação de... Oi, desculpa, Oi. ele mandou um vídeo também. Ele não pôde estar presente aqui, ele mandou um vídeo. Já estou com o vídeo aberto aqui. Ah, tá bom. Vídeo? Então, vamos Posso... passar o vídeo. Sim, tá. Sim, vamos passar o vídeo. Desculpa, gente. Vamos passar o vídeo para depois, então, a palavra final fica do Geraldo. Boa tarde. Meu nome é Roberto Barcelos, né, sou professor da Universidade Federal de Pernambuco, especialista em sedimentologia e geoquímica marinha, trabalho com o Blue Carbon há 5 anos. É uma honra estar aqui presente no Dia Mundial de Proteção aos Manguezais, né, e fazer parte do seminário, estar apresentando.
né? Manguezais na década dos oceanos, manejo de recuperação e participação social, e dentro dessa mesa redonda, mudanças climáticas, a questão do Blue Carbon, né? Eu vou falar dos manguezais e o carbono azul, né? Que é o Blue Carbon. Eu sou professor da Federal de Pernambuco e, né, desde que eu fiz o pós-doc na Universidade de Wollongong em 2018, eu venho estudando a questão do carbono azul nos Blue Carbon Systems, manguezais, prados e apicuns, né? Aqui exemplo desses sistemas costeiros vegetados, né, o manguezal, a franja aqui, né, e um prado de fanerógamas bem desenvolvido na ilha de Itapeçoca, né, no litoral norte de Pernambuco, que a gente tem estudado essa área. Então, a palestra vai se dividir em manguezais e carbono azul, sociedade de carbono e mudanças climáticas, o carbono azul em estuários e manguezais, porque gerenciar os estoques de carbono, os inventários, né? Valoração dos serviços ecossistêmicos e precificação em créditos de carbono. E algumas pesquisas estão sendo feitas no tema. Os temas 1, 3 e 4 já vão ser tratados pelos colegas Célia, Viviane e Geraldo, né? Eu vou falar só um slide para dar um link, né? Mas eu vou focar mesmo no carbono azul em estuários e manguezais principalmente, né? E os Blue Carbon Systems são os sistemas costeiros vegetados, né? Então, a gente tem que falar da importância da zona costeira, né? Na sociedade do carbono, né? 3/4 das grandes cidades localizadas na costa e mais de 50% da população mundial vive até 60 quilômetros do litoral. E a zona costeira é especialmente sensível aos impactos das mudanças climáticas, né? A presença humana contribui para a sua alteração e deteriorações numa base global, né? Então, a gente tem megalópolis com Blue Carbon Systems, né? Como o Tamisa, a Baía de Guanabara, Lagos, na Nigéria, que com manguezais, né? Nas áreas tropicais, marismas nas áreas temperadas, né? E a questão ambiental, como é tratada no primeiro mundo e no terceiro mundo, né? E na zona costeira, a gente tem geohabitats muito ameaçados pelo homem por contaminação e poluição urbana industrial, sobrepesca, perda de habitats, eutrofização de ecossistemas, mas também, principalmente, por processo de causa e efeito relacionados às mudanças climáticas. Então, não se refere só a aquecimento de temperatura global, mas sim aumento da quantidade de vapor d'água na atmosfera, né? E mudança no padrão de ventos, né? Que causa elevação do nível do mar, aumento no número de tempestades e eventos extremos, né? Essas mudanças climáticas. E o efeito delas são a erosão costeira, perda de maioria de habitats naturais, assoreamento, salinização do lençol freático, inundações, mudanças do balanço sedimentar, espaço de acumulação de estuários e, principalmente, liberação e emissão disseminada de carbono estocado por séculos a milênios dos sistemas de carbono azul, os prados, os mangues e os apicuns. Então, efeitos das mudanças climáticas na zona metropolitana do Recife e áreas de supressão de manguezais aqui, como a gente teve em 2012 no Porto de Suape, né? Não é de Suape essa foto, mas é um exemplo. E será que a gente vai conseguir conservar os mangues? Não só conservar, mas restaurar esses ecossistemas, né? A Laguna de Suape. E aí os Blue Carbon Systems na região do Rio Formoso, né? Com apicuns, né? Os manguezais e aqui prados na área dos bancos de intermarés, né? E dentro da zona costeira, os Blue Carbon Systems estão associados muitas vezes a estuários, né? E esses ocupam 1% da superfície da Terra, mas 22 das 33 maiores cidades do globo estão localizadas em estuários, com extensas atividades econômicas, portos, indústrias, cidades, turismo, né? É a zona de troca entre o continente e os oceanos, os estuários, né? E atua como filtro na distribuição e transporte de matéria orgânica, carbono e nutrientes de diferentes escalas temporais. Devido a essas condições abrigadas dos estuários, eles recebem sedimentos tanto de fontes fluviais quanto, né, retrabalhamento pela dinâmica costeira, marés, ondas e os processos fluviais também, né? E os Blue Carbon Systems, os mangues, apicuns e prados, fazem parte desses ambientes estuarinos, lagunares, deltaicos, né? E retém muita matéria orgânica e lama, né? E a tendência, né, dos ambientes estuarinos, dos ambientes costeiros, é serem atulhados de sedimento, né? E serem sumidouros de material em suspensão fluvial e das marés, tendo, assim, os Blue Carbon Systems grande importância ambiental, né? Os serviços ecossistêmicos, como a Viviane deve ter apontado. História do Rio Goiânia, história de Santa Cruz, história do Rio Jaboatão, história do Rio Una, todos eles associados a áreas de manguezais, né? E os manguezais e marismas, né, retêm sedimentos finos e arenosos, gerando grande estabilidade deposicional, né,
nos solos é a acumulação e soterramento diferencial de carbono no tempo, dezenas a milhares de anos, né? E esses Blue Carbon Systems são essenciais para manter o bem-estar humano na diversidade global e fornecem inúmeros benefícios e serviços que contribuem para a capacidade das pessoas em mitigar e adaptar-se aos impactos das mudanças climáticas, né? Desde a área dos prados, de maior inundação, passando pela franja do mangue, pela parte da bacia do mangue, até a área superior, onde está o Apicum, né? Aqui a gente tem exemplos aqui em Pernambuco, em Atapuis, o Prado, né, a área do manguezal e a área do Apicum, né, os ambientes bem marcados, né, e serviços ecossistêmicos ainda em relação a eles, né, são habitats e berçários de espécies, né, fornecem ligações tróficas entre moluscos, crustáceos, peixes, aves, répteis e mamíferos, promovem reciclagem de nutrientes e matéria orgânica, dão segurança econômica alimentar a populações costeiras, com turismo também, regulação na qualidade das águas e aquíferos costeiros, promovem armazenamento e estabilidade de sedimentos solos, proteção da linha de costa contra a subida do nível do mar, marés, tempestades, tsunamis, representam os maiores estoques de carbono por unidade diária de ambientes costeiros e marinhos, acumulam de 27 a 56 vezes mais carbono que as florestas terrestres e 15% do carbono em sistemas marinhos, né? E são muito importantes na mitigação das mudanças climáticas, né? Por sequestrar e armazenar de quantidade significativa de carbono, nutrientes e gases de efeito estufa, né? Olha, quando comparado os manguezais, né? A quantidade os estoques em relação a florestas boreais temperadas e tropicais sobre os continentes e os Blue Carbon Systems, principalmente sob o solo, junto das raízes, ocorre essa maior acumulação junto da matéria orgânica com as lamas, principalmente, né? E da onde vem o termo Blue Carbon, né? Ele foi cunhado há uma década para descrever a grande contribuição proporcional dos ecossistemas costeiros vegetais ao sequestro global do carbono orgânico. O Blue Carbon se refere ao carbono orgânico capturado e estocado pelos oceanos e sistemas costeiros vegetados, como manguezais, prados, fanerógamas, apicuns, gramíneas e embaixícios de marés. O conceito de Blue Carbon foi introduzido como metáfora, procurando destacar que os sistemas costeiros, somados às florestas terrestres cunhadas de Green Carbon, contribuem significativamente para o sequestro de carbono orgânico. Essa metáfora inicial evolui para englobar estratégias para mitigação e adaptação às mudanças climáticas, por meio da conservação e restauração dos ecossistemas vegetados. Não só a conservação, gente, mas a restauração é vital, né? E alguns outros conceitos de Blue Carbon, Black Carbon, né? O carbono antropogênico, esgoto doméstico, industriais hospitalares, hidrocarbonetos de petróleo, chorume de lixões, produto de queima, né? Por exemplo, da cana aqui, em Pernambuco, né? Que são estoques de carbono? Cubagem de carbono por unidade diária, acima da superfície, folhas, galhos e troncos, abaixo da superfície, raízes, biomassa e decomposição de solos e sedimentos, né? Sequestro de carbono, formação de biomassa a partir da fotossíntese, retirando dióxido de carbono na atmosfera e oceanos, né? Taxa de acumulação, razão de soterramento e armazenamento da massa de carbono orgânico por área por ano, né? E aí a gente tem nos sistemas de Blue Carbon, né, a biomassa acima do solo, né, nas galhos, troncos, raízes e caules, né, a biomassa morta sobre o solo, a serrapilheira aqui, né, e a biomassa sob o solo, principalmente na forma de raízes e a matéria orgânica agregada da decomposição do que está em superfície, né? E aí esse estoque do below ground, abaixo da superfície, é importantíssimo, né? E similar ao carbono estocado nos ecossistemas terrestres, o Blue Carbon é sequestrado na biomassa vegetal costeira por períodos relativamente curtos de tempos, de anos a décadas, né? O acúmulo de estoques de carbono orgânico nos solos terrestres é limitado por oxidação bacteriana e a liberação de dióxido de carbono na atmosfera. Então, acumula menos, como vocês viram, nas florestas boreais temperadas e tropicais, né? Mas nos sedimentos dos Blue Carbon Systems, eles podem permanecer aprisionados por longos períodos, séculos a milênios, resultando em grandes estoques de carbono. O meio subaquoso limita o oxigênio disponível, além da contínua acreção vertical de altas taxas de sedimentação desse material mais fino, que atrai a matéria orgânica, o carbono 60% da matéria orgânica, e resulta na acumulação contínua de carbono ao longo do tempo, né? E o carbono encontrado nos ecossistemas de carbono azul pode ser classificado como autóctone ou alóctone, dependendo. O autóctone é depositado no mesmo local, é produzido e depositado no mesmo local. A planta remove o dióxido de carbono da atmosfera
né, e converte em tecidos vegetais, aumentando a biomassa vegetal, né, folhas, caules e raízes. Né? A maioria dessa biomassa é alocada nas raízes, onde decompõe-se muito lentamente em condições anaeróbicas, assim estocando carbono dentro dos sedimentos. Né? Aí um emaranhado de pneumatóforos e uma raiz de risóforo aí. Né? Então, a gente tem o sequestro do dióxido de carbono, né, feito pelas plantas durante a fotossíntese. E a maioria do carbono sequestrado é estocado no solo, né, devido ao ambiente de baixa oxigenação que não degrada os minerais e a matéria orgânica, resultando em estoques grandes de carbono. O carbono alóctone é o que vem fora do sistema, trazido principalmente por rios, e quando se constrói um tanque de carcinocultura, por exemplo, a gente disponibiliza todo esse dióxido esse carbono estocado por séculos a milênios, né, nos solos dos manguezais, que é um desastre completo. Por isso que tem que não só preservar, mas restaurar esses ambientes. Né? E as entradas fluviais são as mais importantes, né? Que depende de uma série das condições de contorno da bacia de drenagem, vegetação, solo, litologia, e além da influência antrópica, a geologia, a hidrologia, clima, tudo influencia no material que vem alóctone. Né? Mas grande parte do carbono é estocado a partir do próprio do sistema vegetado. Né? É o material vindo, atingindo os estuários aqui vindo pelo Rio Una, atingindo estuários como no Capibaribe, aqui os Blue Carbon Systems lá do Rio Formoso. Esse material chega até o Baixo Estuário e é exportado para o oceano aqui, como no Rio Siriaí, no Rio Pojuca. Né? Então, parte desse material é depositado nos Blue Carbon Systems, do alóctone, mas que junto com o material autóctone e tudo isso fica estocado no registro sedimentar. Né? E as plantas dos sistemas de carbono azul são armadilhas eficientes de sedimentos, aumentando o estoque de carbono local como resultado. Né? E a proporção do carbono originado dentro do ecossistema para aquele capturado de fontes externas varia entre sistemas de carbono azul. Nos prados, 50% é de material alóctone, né? E a maior parte do manguezal e apicum é autóctone, né? Mas também tem manguezais que têm material alóctone e prados com maiores concentrações autóctones também. Né? E aí, só para diferenciar os sistemas carbono azul, vegetados costeiros, ó, o mangue tem a maior média de estoque, comparado com a apicum e com os prados, que não deixam de ser importantes também. Aqui são os valores típicos dos estoques, né? E a gente vai ver que em Pernambuco está por volta de 120, mas Cananéia tem valores próximos a 400, Rovai Etial 2021, em Bernardino Etial 2020 tem valores próximos a 400 no mangue do Piraquiaçu, né? Então a gente tem início do inventário para o Brasil aqui, né? E a despeito de seus benefícios e serviços, os ecossistemas costeiros de Blue Carbon estão dentre um dos mais ameaçados ecossistemas da Terra. Estima-se que são destruídos cerca de 340 a 980 mil hectares por ano, né? Embora a extensão histórica, a gente não sabe o que foi perdido para o passado, né? E é estimado que cerca de 67% dos manguezais, 35% dos apicuns e 29% dos prados já tenham sido perdidos. Por isso, restaurar, restaurar e restaurar. E com essas tendências atuais, mais de 30 a 40% dos apicuns e prados e quase todos os manguezais protegidos podem ser perdidos nos próximos 100 anos. Né? Cada vez mais os ecossistemas costeiros estão sendo reconhecidos pelo seu importante papel no sequestro de carbono. E quando degradados por seu potencial de se tornarem fontes, quando degradados viram fontes para emissão de carbono, né? De todo esse material estocado. E aí houve progresso para incluir esses sistemas na política internacional e nacional dos mecanismos de financiamento, provavelmente que o Geraldo vai falar na sequência, mas a integração total das atividades de gestão costeira como parte do portfólio de soluções dos países para mitigar as mudanças climáticas ainda não foi realizado. Né? E aí essa oportunidade que surge para incorporar o carbono azul costeiro em políticas de gestão, que pode levar à conservação adicional do ecossistema costeiro em todo o mundo, restauração e proteção, né? Criando fundos de carbono aí nos países, né? O que preservaria e aumentaria os múltiplos benefícios que esse ecossistema proporciona aos humanos. Né? E por que gerenciar esses estoques? Né? Globalmente, várias políticas, estratégias de gestão costeira e ferramentas concebidas para conservar e restaurar os ecossistemas costeiros foram desenvolvidas e implementadas. Políticas de financiamento, pode oferecer uma rota para mitigação das mudanças climáticas, pode oferecer uma rota adicional para a gestão costeira eficaz. E o Blue Carbon fornece agora essa possibilidade de mobilizar fundos, receitas adicionais, combinando as melhores políticas de gestão costeira com os objetivos e necessidades de mitigação das mudanças climáticas. Né? E aí os Blue Carbon estão sob forte pressão, né?
para o uso do solo na zona costeira, pô, a remoção de vegetação, drenagem, dragagem são atividades comuns na zona costeira. Então, é comum cortar mangue para fazer carcinocultura, de aquicultura, drenagem do apicum para agricultura, remoção dos bancos de prato para dragagem, aumento das áreas estuarinas, é muito comum, né? E aí você emite, lança tudo na atmosfera, desse carbono estocado, né? Mas não só isso, isso gera perda de biodiversidade e serviços ecossistêmicos essenciais, como eu mostrei ali atrás. Assim, pesquisas focadas na avaliação dos estoques são fundamentais como instrumento para a conservação dos próprios sistemas vegetais e para assegurar a preservação e valoração dos mesmos, né? E aí, para isso, precisam ser criados inventários locais, regionais, nacionais dos estoques, né? E isso vai gerar a valoração dos mesmos e o mercado da pegada de carbono, com os créditos de carbono a serem gerados por empresa, pelo governo, para empresas pagarem no sistema de cap and trade, que provavelmente o Geraldo vai explicar, né? E aí, com esse conhecimento científico em rápido crescimento, né, surge a necessidade da valoração dos créditos de carbono, né? E aí os stakeholders, os tomadores de decisão, precisam ser capazes de avaliar e monitorar as mudanças dos estoques ao longo do tempo, convertendo isso em créditos, e, se gerenciado, né, o carbono azul costeiro pode funcionar como mecanismo de financiamento potencial para a própria conservação e restauração do ecossistema costeiro. Aí os budgets, né, da ciclagem do carbono que a gente está gerando com essas pesquisas, né? E aí o valor ecossistêmico por hectare nos Estados Unidos de um manguezal comparado com os outros ambientes, a importância dos prados também, né? Mas é outra ordem de grandeza, os manguezais são vitais, né? E aqui alguns trabalhos que a gente tem feito a partir desses projetos de suporte com esses parceiros, né? Em que os fluxos de carbono que vocês viram em 55.376, aqui em Pernambuco tem um pico no Rio Capibaribe, muito impactado, né? Mas a média em Pernambuco é 126, né, dos estudos que a gente tem feito, maior do que estimados por Bouillon, menor do que as médias globais de Bridgehalp, MacLeod, né? Mas os valores de Canané e do Espírito Santo são maiores que essas médias aqui, né? E aí alguns estudos que a gente tem feito, só para finalizar, né, por meio de equações alométricas, calcular a biomassa acima do solo, por meio de testemunhas de sondagem, calcular o acúmulo, os fluxos e os estoques de carbono nesses ambientes vegetados costeiros, né, e com o apoio do professor Clemente Coelho e da Marina Lyon na estrutura do manguezal, e também diferenciar os subambientes costeiros, né, o apicum, do mangue, da franja e do prado de fanerógrama, faz parte do doutorado de uma outra aluna minha, a Thaís, e para a gente diferenciar os fluxos de acumulação, os estoques em subambientes dentro dessas áreas costeiras dos Blue Carbon Systems, certo? Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Agradeço, desculpa se eu me estendi. Obrigada, Alessandra, por ter passado. E muito obrigada pelo professor Roberto Barcelos pela exposição e, né, lembrando, né, que falando até agora de serviço ecossistêmico no manguezal de mitigação, redução desses efeitos das mudanças do clima, e ele mostrou, né, com dados e com números a importância da prevenção, né, dos manguezais, né, nesse sequestro de carbono. Então, a gente tem esses efeitos das mudanças. Isso a gente pode inclusive, valorar e deve, para que isso esteja, inclusive, ser uma maneira, né, de proteger mais essas áreas. Então, eu vou passar agora a palavra para o Geraldo. Eu vou apresentá-lo de novo, Geraldo. E logo que eu passar a palavra para ele, eu já peço desculpa a todos vocês, eu tenho que pegar um avião, e então eu vou passar a palavra para o Geraldo e vou sair, e o Geraldo vai terminar, então, a sessão. Vocês, eu, mais uma vez, em nome da Agência Brasileira de Gerenciamento Costeiro, queria agradecer a todos que estão aqui conosco e os que estão aí de maneira virtual e a toda a organização deste evento. Então, Geraldo Eissing é consultor ambiental, sócio da empresa HC2, membro da Agência Costeira.
Iniciou seus estudos sobre a caracterização de ecossistemas aquáticos em 1981 na Holanda e posteriormente no Japão, e tem atuado com recuperação de manguezais desde 1991, inclusive como gerente de recuperação de ecossistemas aquáticos na CETESB em São Paulo e autor de livros infantis relacionados com o meio ambiente. Geraldo, com licença. Boa tarde a todos. O bom ser o último palestrante, que se você for bem sucinto, todo mundo adora isso. 2 anos atrás, eu tive uma reunião na Holanda, na Universidade de Wageningen, falando sobre o meio ambiente no Brasil, etc. e tal, e na Holanda eles selecionam palavras básicas que eles usam durante o ano. E essa palavra chama-se vergonha. Então, na Holanda, as pessoas têm vergonha de andar de avião, porque emite carbono. É tudo relacionado com a questão do aquecimento global. Então, eles têm vergonha de usar carros que liberam carbono e assim por diante. Aí eu falei, se vocês têm tanta vergonha assim, por que não transforma a vergonha numa ação? Eu me proponho a plantar bosques no Brasil, vocês pagam por isso, e assim vocês eliminam o seu rastro de carbono. Isso aconteceu, eu plantei vários bosques em Olambra já, e aí o ano passado eu trouxe a ideia de trabalhar isso com mangue, justamente por causa que o mangue tem um poder muito maior de segurar carbono, cujos dados ainda estão bastante a serem discutidos, se um produz mais, outro mangue produz menos. Ficou bem claro para todo mundo que cada mangue é um mangue, cada informação é informação, então vou pegar informações gerais. O importante é que existe uma tendência cada vez maior de empresas multinacionais, inclusive, que querem neutralizar, querem fazer a sua parte na questão da contribuição com a neutralização do carbono. Então, vejo aqui uma grande oportunidade, uma oportunidade de negócios, uma oportunidade não só de negócio, mas principalmente da gente conseguir capturar dinheiro, ou captar dinheiro, melhor dizendo, né? E transformar isso numa ação verdadeira. O único compromisso que os holandeses me pedem é que eu mande realmente relatórios para a Holanda, comprovando que eu, de fato, estou plantando e comprovando ao longo do tempo que o carbono emitido é correspondente ao que eu disse. Então, eu quero iniciar essa fala com um convite a todo mundo, todas as instituições. Se a gente tem uma facilidade, por exemplo, de pegar o barco, de ir lá plantar mangue e assim por diante, porque eu estou recebendo por isso, né? Seja por um TAC, seja por outros motivos quaisquer, pô, vamos aproveitar essa saída nossa, é só combinar, como a gente já combinou hoje com várias pessoas, vamos juntos, vamos aproveitar, buscar mais informações. O custo da pesquisa é bem menor e nós temos uma lacuna muito grande com relação a informações. Então, as informações que eu vou apresentar aqui são aquelas que eu tirei que a Clarice, que apresentou brilhantemente a questão da educação ambiental, me deu para que a gente pudesse, pelo menos, chegar em alguns números. Elas podem ser questionadas por todo mundo. Ah, mas você chegou a 1.400 mudas por hectare? Ou como é que você chegou nesse dado? Pode ser questionadas à vontade. Quanto mais vocês questionam, mais existe necessidade de pesquisa para poder ter respostas corretas e adequadas para cada tipo de ambiente. Então, esse, em primeiro lugar, é o grande convite que eu quero fazer para vocês. Aproveitarmos essa onda, né? Eu fico um pouco triste quando eu assisti triste não, mas eu chocado com as informações que a Célia nos deu. Quer dizer, teoricamente não adiantaria plantar porque é questão de tempo. Mas o desafio é muito maior. O desafio é tentar frear ou tentar minimizar ao máximo até que a consciência mundial seja tão forte que o rastro de carbono seja zero. O ano que vem, na cidade de Utrecht, não pode ter um carro a combustível. Todos os carros têm que ser elétricos. Se a produção de energia elétrica vem eólica ou solar, ótimo. Mas se ela vem através de queima de combustível, de novo, nós estamos causando. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Bom, essa figura vocês acabaram de ver, obviamente, a grande contribuição que o carbono, a acumulação de carbono pelos manguezais. Peguei apenas 3 informações. Em Macau, um estudo, 76 toneladas por ano. O Rio Açu, 59 toneladas, e o Joinville, 86 toneladas.
Então, eu vou usar esses dados para poder chegar em uma situação de qual seria o mínimo que eu precisaria pegar, qual seria uma fórmula mínima, bem reduzida. Bom, como conseguir essas parcerias? Através de cumprimento de PRAD, TACs, assim por diante. Parcerias através de teses e projetos de pesquisas, programas institucionais governamentais, não governamentais, que vamos cada vez ter que focar nesse assunto, e empresas nacionais e multinacionais e pessoas físicas. Tenho primos que chegam e falam, Geraldo, eu também quero fazer, eu também quero plantar. Ótimo. Nós temos um bosque da família em Olambra, quem quiser visitar. É um bosque onde os primos todos colocaram, no caso, 10 euros, que é bem simbólico, mas está lá o bosque. E assim, temos que capturar todas as formas de dinheiro para viabilizar o plantio. Tá? Então, dois diretores de uma multinacional voam bastante, pegam muito avião, tal. Então eles fizeram esses cálculos de quanto que eles emitiram de carbono no ano passado, tá? E eles querem também neutralizar o carbono deles. Então, para poder chegar nesses cálculos, eles usaram 5 diferentes tipos de cálculos, tá? Que é o clima. Então, você pode entrar no site, existem várias formas de você calcular quanto carbono que você emite de fato, considerando que você come, considerando que você usa carro, você usa avião, ou você usa bicicleta, isso no caso da Holanda é mais frequente, mas ou álcool, ou enfim, existem várias fórmulas. Então, qual é a fórmula ideal que a gente poderia estar usando? Nós não temos uma fórmula nacional, aí dá uma grande opção para uma pesquisa de mestrado, doutorado, ou tese, ou qualquer coisa nesse sentido, alguém que faça essa pesquisa para alimentar a gente com informações mais nacionais, digamos assim, né? Porque isso aqui é uma realidade europeia. Bom, verificou-se, usando esses 5 opções, que se fosse calcular tudo que eles gastaram, segundo a primeira opção, eles teriam lançado 43 toneladas, na segunda, 34, na terceira, 48, na quarta, 32, e na quinta, no clima, 50 toneladas de carbono. Então, o que eu fiz? Eu usei justamente aquele que falou que eu mais poluí, para usar aquilo lá como informação básica. Estou usando dados europeus porque não existe, no meu conhecimento, melhor dizendo, porque hoje já tive uma aula completa hoje, então vou ter que realimentar meus dados, mas peguei a situação do clima que me diz que aquele casal é um casal de diretores que viraram um casal depois, mas isso não tem nada a ver com a quantidade de carbono emitido, ou talvez sim, não sei, ou talvez aumentou um pouco, né? Mas isso não foi contabilizado. Pegaram 50 toneladas. Então, eles jogaram 50 toneladas de atmosfera de carbono. E eu peguei aquele dado antigo, tá? Falando que no Rio Açu, foi comprovado, foi o trabalho, calculou que tinha 59 toneladas. Então, o que eu fiz? Eu peguei o menor valor que eu tinha disponível, que é 59 toneladas, e eu peguei o maior valor de lá. E eu simplesmente aí eu fiz a divisão, aí eu cheguei na conclusão que, usando esse resultado, 59, e considerando o mais poluído, eu teria que recuperar 0,8 hectares de manguezal, considerando esses 2 dados. Tá? Calculando que num hectare se tem 1.660 mudas, numa proporção de 3:2. Né, de uma distância. Isso é uma outra questão que a gente pode discutir, porque naquela primeira apresentação que eu fiz hoje de manhã, a gente plantou cada mangue a cada 1,5 metro, e eu vi ao longo do dia várias pessoas plantaram também ao longo de 1 metro, 1,5 metro, mas isso depois de uma competição intraespecífica ou interespecífica, aí você chega numa certa quantidade que também vale a pena avaliar, final de, por exemplo, uma muda a cada 6 metros quadrados, ou 7 metros, né? Essas informações só vão melhorar esse número. Então, o que eu fiz? Então, foi exatamente isso. Eu vou chegar agora e falar assim, meu amigo, se você quer neutralizar suas 50 toneladas, né, ou sua pior situação, você tem que plantar 1.416 mudas. Vem aí uma pergunta, isso vale já para o primeiro ano, ou vale ao longo dos 15 anos, ou ao longo dos 30 anos? Quanto tempo o mangue leva para acumular 50 toneladas por hectare de mangue? É 1 ano? É por ano? Ou ao longo de 20 anos?
né? Em 20 anos eu tenho 50 toneladas. São perguntas que estão para mim no ar, que merecem respostas. Por isso que eu proponho parcerias com universidades, com quem quiser fazer parcerias, para que a gente tenha essa informação. Porque essa informação é muito importante, porque se eu envolver uma multinacional, ele tem que ter essa informação muito precisa, porque ele tá acreditando em mim. E ele vai, depois, financiar mais projetos. E não é apenas uma vez só que eu quero que ele financie projetos, eu quero que ele financie sempre projetos. Diga. Então, vale a pena a gente pegar as referências bibliográficas e te dar essa resposta. Tá? Porque essa é uma pergunta que eu faço lá na Baixada Santista. Eu tenho 100 hectares disponíveis, entre aspas, que eu posso usar. Então, cai aí uma grande oportunidade da gente fazer uma pesquisa com alguém que me meça, né, exatamente quanto carbono já tem acumulado, e ao longo dos anos que eu vou ter que fazer monitoramento, eu vou dando essa informação para ele, para que exista essa informação exata de quanto carbono eu tinha no sedimento e quanto carbono, mas já está 30 anos sem ter sedimento, mas como é um ambiente anaeróbico, talvez não se degrade tão rapidamente. Então, talvez tenha um estoque inicial. Mas eu quero saber, o que eu plantei vai anular o carbono que ele emitiu, sim ou não? Ou só que ele vai ter que plantar 5.000 mudas? Eu não posso chegar e falar assim, dessa forma. Eu tenho que ter um número mais ou menos preciso. Como eu não tenho, eu trabalho com o número mais preciso que eu tenho. Quando a gente não tem uma informação muito precisa, a gente trabalha com meia informação precisa. O que não vale, o que não podemos é perder a oportunidade de fazer o plantio. E depois, ao longo do tempo e ao longo das parcerias, que eu faço questão de frisar, a gente tem uma oportunidade de melhorar nossos dados. Quais são os desafios? Fomentar pesquisas sobre a questão dos serviços ecossistêmicos. Dentro desses serviços ecossistêmicos, temos que considerar a pesca também. E a questão social e todos aqueles dados que já foram, as itens que já foram apresentados. E o papel do aquecimento global, por isso que fiquei um pouco preocupado. Eu torço, sinceramente, que os dados da Célia não estão errados, mas eu torço que esteja errada. Mas temos que trabalhar para que isso não ocorra ou minimize isso. Tá? Fazer pesquisa de valoração do dano. Por que eu preciso saber pesquisa de valoração? Porque toda hora alguém degrada o mangue. Então, isso gera uma multa. Qual que é a multa? É 1 milhão. Não, o Ministério Público falou que é 15 milhões, o outro falou que é 30 milhões. Mas fica um pouco fraco aí o argumento de milhões. É fácil falar 15 milhões. E depois precisa direcionar esse dinheiro para o sistema, por sinal. Eu fiz um trabalho eu tenho um projeto de valoração do dano ambiental por mortandade de peixes. Lá no Rio Mogi Guaçu, a CETES multou em 50 mil, a conclusão que o IBAMA usou meus dados foi 13 milhões, mas tudo calculado. Então, isso que é importante. Por quê? Também temos que saber quanto que nós vamos cobrar para recuperar o mangue, né? E ao longo de quantos anos? É definição de compensação, né? A compensação hoje está 1:6. 1 hectare para 6 hectares. Então, talvez a gente possa também pensar numa possibilidade, numa ideia de transformar, por exemplo, 1:15. Por que 15? Por que 15? Porque foram 15 anos, após 15 anos que a gente recuperou aquele manguezal que eu apresentei hoje de manhã, o manguezal, na minha forma de ver, estava num pré-clímax, né? Então, eu coloquei 15. Tá? Não porque eu tenho dados científicos para mostrar isso, mas para provocar da gente poder discutir e definir. Não, você degradou 1 hectare de mangue, considerando os serviços ecossistêmicos, etc. e tal, você tem que recuperar tantas vezes a mais para voltar até essa função, porque o mangue é dinâmico. Então, nós temos que... O mangue não é 1 metro quadrado. Não funciona assim. Todo mundo sabe. Então, nós temos que pensar de uma forma maior. Para que esse mangue, esse pedacinho que eu plantei, receba aqueles nutrientes, eu tenho que receber de uma área maior. Por isso que eu coloquei 15, no sentido de provocar. Então, eu proponho 15 para as empresas. Eu sou contratado por empresas da Baixada Santista para recuperar mangue, né? Eu coloquei 15 hectares. E foi meio hectare afetado, mais umas lagoas, e consegui transformar. E a CETES achou bom, e assim todo mundo está achando bom. Ótimo.
Cria-se um precedente importante. Desenvolver uma política de capacitação de pescadores. Os pescadores são muito assim, são pescadores, eles já sabem. Pô, a gente começou a trabalhar na Baixada Santista e lá em Guapicananéia, em, sei lá, 83, a maioria não tinha nascido ainda, acho que vocês não. Então, mas todo mundo usava cerco lá para pescar. Hoje você não acha um cerco. Um método de pesca inteligentíssimo, que não mata o peixe, não deixa o peixe na rede, né? Então, temos que capacitar os pescadores para acreditar de novo. Por isso que é legal trabalhar com filhos de pescadores, que quando eles forem adultos, eles vão querer ser pescadores, porque eles garantem que eles vão sobreviver com a família deles. Senão, o que acontece hoje? Eu não quero ser pescador, meu pai nunca deu certo na vida. Olha que ele tem aquele barquinho. Eu vou para São Paulo, ele vai virar... Não tem nada contra auxiliar do pedreiro. Pelo contrário, são pessoas super honestas também, né? Mas descaracteriza a pessoa. E a gente perde pessoas. Na hora que não tiver pessoas, pescadores no manguezal, pode escrever. O manguezal está condenado. Esse manguezal ninguém pesca, porque é a linguagem que todo mundo entende, os políticos se entendem. Enquanto tiver pescador, coitadinho, vamos ter que dar um jeito no mangue. Nós temos que mudar essa percepção, essa forma de pensar, né? E explorar de uma forma adequada. Deixa ele pescar, deixa ele sobreviver, eu garanto. Inclusive, a pesca é uma forma de valorar o mangue. Quantas dúzias de seris são pescados por semana lá? Eu fui no Rio Grande do Norte, eu ganhei de presente um paquímetro, que chama caranguejímetro, que é um paquímetro, um negocinho de metal super simples, ele coloca em cima do siri. Se couber siri naquele paquímetro, ele tem que soltar. Se não couber, ele pode levar a pescar. Olha que ideia genial! Olha que coisa simples. Ele pendura no pescoço, pá, 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 e solta as fêmeas também. Envolver obrigatoriamente a comunidade de pescadores em projetos de recuperação e manejo, inclusive projetos turísticos. Nossa Senhora, se você pegar o Valdir, pegar os pescadores da Baixada Santista, eles te dão um show. Você paga o pato para ir lá. Leva os netos para ir lá, né? Para quê? Para mostrar a beleza de um guará, e para quê? Para ganhar gosto, que a Clarice também falou bastante hoje. Você só vai proteger o que você ama, e você só vai amar o que você conhece, né? Esse papel do... Bom, pedir um pouco mais de agilidade, pouco não está escrito pouco, por isso que eu não posso falar pouco. Pedir agilidade na liberação de áreas pelos órgãos públicos para acelerar ou facilitar as transações de empresas. Na verdade, a história da Holanda já tem 3 anos. E aí eu voltei o ano passado, o ano retrasado eu voltei o ano passado, e esse ano eu voltei, mas eu não quis nem me encontrar com o pessoal, porque ele falou, pô, Geraldo, você ainda não conseguiu a liberação daquelas áreas, eu acho que nós vamos para a Indonésia, porque lá também estão querendo recuperar mangue. E eu falei, não, Indonésia é um país super legal, eu não conheço, mas é super legal. Mas o Brasil que está precisando trazer para cá, senão a gente perde. Então, eu peço muito essa questão da agilidade da liberação das áreas. Eu sei que é complexo, não é uma informação tão simples, senti isso muito hoje, mas esse é o grande desafio. Senão, a gente vai perder o bonde, vai perder a oportunidade, e a gente não pode perder oportunidades, de jeito nenhum. Definir e implantar políticas de conservação e exploração sustentável e de recuperação dos manguezais, junto às exigências ambientais, né? Aí eu queria deixar assim, porque eu acho que esse é o caminho. E lá que estão as respostas para a gente poder viabilizar. Plantar mangue, eu sei plantar. Eu preciso só da licença para plantar. Envolver pescadores, ótimo. A gente tira de letra isso aí. Não é tira de letra, mas a própria Marli, que estava sentada hoje com 3 representantes, estava aí, pronto para ajudar a plantar, envolver educação ambiental, tudo isso mais está na nossa mão. Então, com isso, eu quero agradecer o espaço que foi dado e eu acredito dessa forma, só acho que não podemos perder essa oportunidade. A gente vai ver navios passando e a gente vai perder essas oportunidades. Bom, essa era a minha contribuição, Martinus, na final da tarde. Tentei ser super sucinto. Bom, desculpa. Tem alguma pergunta, alguma colocação para fazer? Só fica aqui o convite, então, estendido para todo mundo. Tem mais de 100 pessoas ainda assistindo. Parabéns para todo mundo que está virtualmente participando.
de a gente juntar as forças. A Cat falou uma coisa muito legal, temos que conversar e agir. Conversar a gente já faz. Agir também, plantar. Se eu não planto o mangue, que está degradado e cada vez mais está se degradando mais, eu dou uma oportunidade para outros ocuparem essa área. E é isso que a gente não quer. É isso que o manguezal não pode, a gente não pode permitir. Nós somos homo sapiens. Cadê o nosso sapiens nessa história? Bom, acho que não tem perguntas, Martins? Tem sim, eu enviei para ti. Oi? Tem? Tem, tá muito certo. Deixa eu ver se eu consigo rapidinho. Oi? Tá certo. Você que mandou, Martins? Ah, tá. A pergunta para a Célia. Os manguezais continuam a ser perdidos pela ação de alguns agentes econômicos, não por todas as pessoas. O nível do mar continua subindo. Quais ações efetivas sugere para não continuar essa insanidade suicida? Prender quem? Interditar quais pessoas? Aonde atuar? No Poder Legislativo, no Poder Judiciário, no Poder Executivo, no Ministério Público Federal, no STF, no STJ? Ou nós, sociedade, assumimos ações para não sermos extintos pela inanição dos poderes públicos? Essa foi uma colocação do Rosaldo de Oliveira, da Bahia. Vamos repassar essa pergunta para a Célia. Não sei se ela está nos ouvindo. Você pode responder, Célia, por favor? Obrigado. Quer que eu repita a pergunta, Célia? Mas que perguntinha difícil de responder. Olha, eu acho... quem que foi que mandou? É Rosaldo, é isso? É isso? É Rosaldo, né? Isso. Bom, é uma pergunta capciosa, né? Porque a gente tem visto, assim, muitas coisas acontecerem, inclusive no sistema ambiental, vamos dizer assim, né? Que, enfim, e que acabam indo na contramão, né, do que deveria se fazer para preservar os ambientes costeiros, né? Mas eu acho que foram dadas algumas ideias aqui mesmo, nessa mesa. Geraldo falou bastante, o próprio Barcelos também na apresentação, Viviane tocou nessa questão de precificação, né? Eu acho assim, no final das contas, o que eu vejo do ambiente costeiro, dos ambientes costeiros, né, da zona costeira, eu vejo assim, tudo é valor, né? Tudo é valor. O empreendedor, ele vai atrás, vamos dizer assim, né? O empreendedor, o político também, né? Enfim, vai atrás a base econômica, né? Então, assim, eu acho que a estratégia, né? Acho que a estratégia ela tem que vir por aí, né? Muito dessa questão de precificação, né? O Geraldo falou disso, né? Temos que estabelecer um preço para as coisas, né? Precificação, né? Do quanto vale o manguezal, né? E do quanto vale o manguezal, não só por ser manguezal, mas por ser todo o resto, né? Quer dizer, por ele ter o seu papel em toda a cadeia alimentar, né? Em toda a cadeia. Então, assim, acho que a coisa tem que vir de baixo para cima, eu vejo assim, né? A partir das comunidades, a partir de nós, cidadãos, né? E a partir das comunidades que usam, né, o manguezal direto ou indiretamente, né? Então, assim, toda a cadeia, né, enfim, econômica, a base econômica está muito baseada no manguezal, né? Então, assim, eu acho que a gente, talvez nessa carta, a gente possa pegar algumas ideias aí. Eu realmente vejo que é por aí. O empreendedor tem que enxergar que, se ele preservar o manguezal, ele vai ganhar muito mais com isso do que se ele simplesmente destruir o manguezal. O empreendedor e o político, tá? Né? Então, porque isso também é gestão, né, pública. É isso que eu tenho para falar dessa pergunta. Ótimo, então. Isso merecia um debate tão grande, né, Célia? Diana Marcelino, para todos. No Maranhão, há uma luta de comunidades ribeirinhas para a criação de Resex, Tauá Mirim, incluindo o estuário da Bahia
A PEC 3911, de tramitação no Congresso, atualmente transformada em PEC 3/2022, propõe a extensão dos terrenos da Marinha, de Marina. Desculpa. As comunidades de Tauá-Mirim tentam criar uma RESEX para assegurar sua permanência e resolver o conflito de empreendimentos portuários. Esses trabalhos estão sendo considerados, estão considerando essa mudança na Constituição? O Carlos, alguém podia se propor a responder essa difícil pergunta? A colocação? Esses trabalhos estão sendo considerados, se essa mudança está sendo considerada na Constituição. É uma pergunta que vai ter que ser respondida por alguém, depois a gente encaminha a resposta, Martins. Tem gente pedindo... Obrigado. Paulo Harcotti, desculpa, Paulo. Pergunta, as margens originais da Lagoa Rodrigo de Freitas apresentam manguezais na sua configuração pretérita? Existem trabalhos de reconstituição paleográfica desse ambiente? Acho que o Mário poderia estar respondendo essa pergunta, se é que ele está presente ainda. Mas a Mário tem apresentado uns trabalhos fantásticos hoje, com certeza. Se ele não estiver fazendo isso, Paulo, ele vai fazer. Bom, Silva Maria Belato Nogueira. Aliás, eu sinto bastante feliz que nós estamos fazendo essa reunião nessa sala, em homenagem ao Dr. Paulo Nogueira Neto, que é para nós uma referência. Silva Maria Belato, para todos. Não, para geral. Talvez a sugestão, mais uma pergunta. O seu instituto criar um curso de capacitação para instruir e criar projeto de capacitação e recursos? Beleza, tá? Só fazer contato. Não, mas eu conto também com mais parceiros, porque hoje eu conheci muita gente boa. Então, se quiserem fazer cursos ou plantar mangue no Everest, eu topo. Bom, pessoal, essas são as perguntas que eu tinha na mão. Olá, lógico, por favor. Os holandeses, vamos dizer, eles resolveram financiar teu projeto, certo? Resolveram não, vão financiar. Não, eles vão financiar. Aí você vai plantar, não sei, 1 bilhão de pés de mangue certo. Em algum lugar. Essa área onde vai ser plantada é uma área pública. Pública. Como que a gente evita, uma vez plantada nessa área, que se uma comunidade se aglomera ali, que existe uma colonização, porque não é uma área privada. Como para desalojar pessoas que estejam se instalando ali, precisa do poder público. O poder público vai colaborar com a sua empresa, porque, em geral, eles não vão querer se indispor com gente que mora em palafita, por exemplo. Não. Essa é uma pergunta que eu acho que tem dificuldade a liberação das áreas, né? Não consegue se andar sozinho. Nós temos que ter o simpósio que nós organizamos com tanto carinho visa justamente provocar, a gente se provocar e provocar os outros, para que a gente consiga ter um respaldo maior e mais seguro com relação às ações que a gente vai implantar. Tá? Plantar não é o problema, isso não é a questão. A questão é a segurança que eu passo para essas multinacionais, que vão divulgar a Deus e todo mundo que eles estão neutralizando carbono e basta você pegar um avião que já vai estar neutralizado para você visitar a sua área, porque inclusive está no relatório.
Mas, então, essa sua pergunta é o cerne mesmo, né? É isso que nós temos que sentar, dialogar com institutos e os órgãos ambientais e tal, e até o Ministério, envolver quem for necessário, para que a gente não caia nessa questão. A gente acabou de replantar e veio uma palafita. Mas o que eu posso te falar é o seguinte, o manguezal que a gente plantou junto com os pescadores, ninguém, nem eles. Então, cuidado. Né? Mas esse é o cerne da questão. Porque essa pergunta tem uma segunda parte. Uma vez que já está plantado ali, está plantado o manguezal e já está protegido, e foi implantada uma política de pagamento por serviços ambientais, alguém vai receber esse dinheiro. Se fosse uma área privada, o cara que está recebendo é o próprio proprietário da área. Ele está mantendo ali, ele não precisa fazer nada. O proprietário da área é o governo. Então, mas tem uma dinâmica, vamos dizer, tem uma dinâmica ali que está acontecendo. A gente sabe que o manguezal, depois de plantado, ele continua prestando esse serviço ambiental. Então, ele, teoricamente, seria um pagamento perpétuo, uma vez que está implantada essa política de pagamento por serviços ambientais. Esse dinheiro, se fosse de uma pessoa privada, faria muito sentido, até pelas metodologias ali. Ela escolhe, ao invés de fazer, sei lá, um hotel ali, ela não faz nada, ela simplesmente mantém o mangue, e o mangue, deixar de fazer o hotel já é o pagamento dela, né? Ela tá só de preservar o mangue, alguém está pagando para ela. Se essa área pertence a alguém, agora se não pertence a ninguém, meio que está solto. Essa área pertence à União para começar, né? Então, sim. Se você tem um manguezal preservado e tiver todas as instituições atrás que tem um plano de manejo, um plano sustentado de usufruto, não poderíamos permitir alguém ousar colocar um hotel lá, né? Então começa por aí. Então acho que, essa amarração é que tem que ser feita. Como eu te disse, esse é o cerne da questão mesmo. O pagamento pelo serviço ambiental é uma ideia fantástica. Temos que verificar bem onde vai o dinheiro e quem vai pagar, tá certo? E também não é tirar só porque eu sou poluidor, agora eu pago. Eu sou poluidor, eu pago. Eu dou um cheque para você de 50 mil, eu posso poluir. Opa, eu acho que, pelo menos essas empresas que eu estou conversando na Holanda, e eles estão tentando neutralizar o carbono deles, até porque eles têm que fazer isso mesmo. O mundo inteiro tem que fazer, não eles. Eu também, você também. Então, eu tenho como premissa de ter 5 árvores plantadas por dia durante a minha vida toda, por mim ou através de mim. Eu estou com uma média de 5,2 árvores plantadas por dia, desde que eu nasci até hoje, né? É uma forma que eu encontrei para me satisfazer de vir de carro para cá. Eu fico mais aliviado, menos envergonhado, digamos assim. Mas, respondendo a sua importantíssima posição é a seguinte, né? Por isso que nós temos que conversar. Eu acho que o seminário tem, inclusive, a ideia de escrevermos nos próximos dias um protocolo de intenções, onde a gente se compromete, eu, você e todo mundo que, de uma certa forma, vai assinar, e os órgãos ambientais e todos, nesse protocolo que, inclusive, vai levar para o COP. Então, nós vamos levar uma ideia para o COP que a gente não pode chegar e falar, sabe o que é? Depois da manhã eu mudei de ideia, mudou o governo, mudou a ideia. Opa, nós temos que ter compromissos a longo prazo, muito mais sérios, né? Alguém pode fazer, por favor? Tem um microfone? Por favor. Prazer, Geraldo. Fabrício Gandini, Instituto Mar-a-Mar. A gente atua na zona costeira do Brasil há uns 20 anos. Eu sou oceanógrafo de formação. Eu acho que você trouxe uma questão aí, o colega da CETESB trouxe, que, na verdade, na minha visão, a sua provocação impõe um compromisso de Estado. Tem gente que se diz dono dos manguezais, porque tem lá uma inscrição, um RIP ou algo que o valha. Mas, de qualquer forma, a área continua sendo dominialmente da União, né? Um colega lá do SPU mencionou isso, inclusive uma instrução nova de mecanismo para você fazer a aquisição ou reconhecimento desses terrenos da União. Então, me parece que aqui tem uma oportunidade concreta do governo do Estado de São Paulo reconhecer a possibilidade dessas áreas serem conservadas e também restauradas.
eu conheço bastante os manguezais aqui do estado, especialmente na Baixada Santista, e a gente tem processos em erosão pesados acontecendo por N motivos, até pelo processo de dragagem do canal, de manutenção de um canal que é profundo por uma questão de necessidade do porto. Isso vai solapando os taludes. Fora isso, você tem processos em expansão das regiões portuárias que já não tem mais terra, e a expansão portuária, a nova fronteira é sobre espelhos d'água, e os mecanismos da CETESB de mitigação e compensatória desses ambientes também não estão sendo construídos. Porque se diz que essas lamas, não há mecanismo de restauração florestal, mas essas lamas, que são as planícies lodosas, as vasas, todos esses ambientes lavados de maré, são áreas com aspectos de flora que, portanto, podem ser entendidas como florestas, digamos, invisíveis. E, portanto, merecem, sim, restauração florestal dentro do atual marco regulatório. E não há isso. Então, acho que a gente tem a oportunidade, independente da discussão do Blue Carbon ou do que for, de efetivamente a gente fazer conservação de áreas. Agora, se o mecanismo de carbono azul vão ajudar a levantar dinheiro, porque ele está criando dinheiro, na verdade, a sua proposta é criar dinheiro, né? Criar dinheiro em cima de um assunto que nós mesmos criamos esse problema. Se o ser humano não tivesse poluído o planeta, a gente não estaria correndo atrás de neutralizar um carbono, né? Então, me parece aqui uma oportunidade que foi colocada para, inclusive, o governo do Estado avaliar, dentro do que ela tem hoje de política, de fazer um programa de restauração, de fato, desses ecossistemas. E pela nossa análise histórica, e olha que eu acompanho os empreendimentos portuários há muitos anos, e a gente conhece cada um ali, a gente não está vendo restauração desses ambientes, nem compensatória ecossistêmica propriamente dito, muito menos socioeconômica, né, para aqueles que são afetados. Eu parabenizo aí a iniciativa e a sua coragem de dinamizar aí, junto com a Agência Costeira, essa discussão dentro do governo, ainda que no final de mandato, mas a gente vai ter um novo governo para o ano que vem, com o mesmo partido ou não, mas, de qualquer maneira, uma nova gestão, né? Então, eu parabenizo. Obrigado. Só completando um pouco, sabe, não é apenas as casas que vão entrando. Se você olhar se você pegar o barquinho teu, cria-se umas certas marolas, e isso é muito comum lá na Baixada Santista, que elas vão comendo o sedimento por baixo, no primeiro vento derruba tudo. Então, o que adianta eu plantar se a marola e tal? Aí eu fui na região dos Everglades, lá na Disneyland, que é um horror. Eu saí da Disneyland porque o Walt Disney comprou o pântano. Então, uma forma de preservar os pântanos foram colocados cimentos, blocos de cimento que quebrasse a marola. É uma ideia simples. Por que a gente não implanta lá? Também, né? Enfim, sabe o que até estamos pensando? Pô, vamos criar ilhas artificiais e vamos plantar mangues artificialmente na Baixada. Onde tiver lugar, a gente joga sedimento e a gente planta ali ilha, manguezal artificial. Olha, essa ideia não podemos jogar fora. É uma ideia nova, tem que quebrar paradigmas. Tem o Rio Cubatão, que já contribui, né? Bom, em primeiro lugar, em nome de todos os palestrantes, eu queria me desculpar pelo tempo curto que a gente deu para cada palestrante. Cada palestrante merecia um dia para apresentar suas informações com todos os detalhes, então isso não foi possível por causa que a gente quis trazer o máximo de pessoas para provocar o máximo todo mundo. Espero que todo mundo se sinta provocado no bom sentido. Então, como a gente já comunicou, né, estamos organizando um protocolo de intenções que vão ser levados para o COP e sendo representados tanto na mudança climática como na biodiversidade. Então, nós temos um trabalho bastante grande para fazer. E eu queria, na verdade, agradecer todas as pessoas presenciais e ainda ter 99 pessoas assistindo virtualmente a gente. Eu fico muito honrado com essa participação. Convido aqui tanto o Paulo como o Martins para fazer o encerramento oficial do evento. E, desde já, muito obrigado pelo espaço e por terem participado.
Muito bem, faremos então o encerramento desse nosso seminário. Agradecemos a participação de todas e todos, presencial e virtualmente. E informamos que as palestras e discussões foram gravadas e serão disponibilizadas do YouTube da Agência Costeira e da CIMA no dia 1º de novembro, em respeito ao período eleitoral. Os documentos resultantes desse seminário serão disponibilizados no site dos promotores. A fazer uma justa homenagem pelo afinco na organização deste evento, representando todos os envolvidos, destacamos o nome do senhor Martinus Filé. E agora vamos fazer a mesa, então, de encerramento, e eu convido o senhor Martinus Filé, da CETESB, para suas palavras finais. Bom, eu agradeço a participação de todos vocês, seja presencialmente, seja virtualmente. Agradeço a participação dos palestrantes com excelentes palestras e os moderadores que também procuraram moderar o possível dentro do tempo determinado para cada palestra. E agradecer também a equipe técnica de apoio aqui do CONSEMA, né, no Cristiano, no Nicolas, o Anselmo, que é o secretário executivo do CONSEMA, que deu a maior força para a gente usar essa área aqui, essa sala. E agradeço também a comunicação da CIMA, o pessoal do cerimonial, que proporcionou toda essa infra aqui de apresentações, enfim, de divulgação do material, de convites. E informo que vai ter um certificado também produzido pela Secretaria e que vai ser entregue via e-mail para todos os inscritos, seja virtual, seja presencialmente. E, por fim, agradecer toda a força que a nossa amiga Alessandra deu na sala virtual. Ela fez isso tudo sozinha lá, realmente foi incrível, parabéns. E dizer que as contribuições para a COP, as 2 COPs que ocorrerão no final do ano, da biodiversidade e das mudanças climáticas, as contribuições deverão ser enviadas para o e-mail da Agência Costeira, que vai ser, enfim, que foi o e-mail que vocês usaram para, vocês receberam as informações, os links e tudo mais. E nós vamos trabalhar esse material e nós vamos disponibilizar as propostas que vierem e, com certeza, esses 2 temas assim, mais pendentes desse seminário vão ser contemplados, que é a questão do investimento maciço que tem que fazer na educação ambiental das comunidades em torno das áreas de manguezais, que são diretamente beneficiados pelos seus serviços, e a necessário investimento em inventários, em enfim, tecnologias para se poder explorar esse grande filão que a mudança climática estão dando para a gente explorar, que é a eliminação do rastro de carbono. Então, eu me despeço aqui com um abraço a todos e vocês, com certeza, vão ter notícias nossas com relação aos resultados desse seminário. Obrigado. Geraldo, quer dar mais algum recado? Realmente foi uma grande oportunidade. Eu gosto da palavra oportunidade. E nós não podemos perdê-la. E realmente eu agradeço bastante o apoio quase que herculano do Martinus e toda a equipe de ter conseguido organizar um evento desse nível, e esperamos que hajam próximos, que isso seja estimulado para o ano que vem a gente estar aqui de novo, talvez em 2 ou 3 dias, com resultados cada vez melhores. A equipe do qual fez parte Paul Dale, que orientou toda a parte de articulação interna do seminário. Rodrigo?
Encerrando, então, os nossos pronunciamentos, ouviremos Rodrigo Levikovics, diretor executivo da Fundação Florestal. Bom, boa tarde a todos. Acho que o recado que fica é que, apesar de nós conseguirmos avançar bastante na pauta, principalmente nos últimos anos, com o GERCO, o zoneamento ecológico econômico, os planos de manejo das APAs marinhas, temos que agora executar, né? A natureza não pode esperar mais. E o que a gente consegue identificar aqui na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente é que há um grupo de técnicos muito motivados e que está muito afim de tocar essa pauta. Mas essa pauta ela não pode ser tocada sozinha. Nós precisamos das empresas, da sociedade civil, das comunidades tradicionais, dos pesquisadores científicos, de todos. É um desafio gigantesco e que eu acho que o seminário de hoje, e aí destacar como foi feliz a iniciativa do Martinos, que foi o nosso grande idealizador, né, de atrelar na data de hoje esse seminário. Acho que a partir de hoje a gente cria um novo marco, né, para o Estado de São Paulo, e agora é botar no papel projetos e sair executando. Então, contem conosco. Eu acho que esse é o primeiro round de uma luta de mais de 15 rounds, tá bom? Então, muito obrigado. Nos vemos logo mais. Está encerrado, então, nosso seminário Manguezais na década dos oceanos. Um bom retorno para casa para todos e muito obrigada aos participantes.